Olá, vereador. Olá, pessoal de casa. Estamos aqui hoje com o vereador André Rodini, do Partido Novo. Estamos aqui para fazer mais uma entrevista para o projeto. Muito obrigado por ter aceitado essa entrevista. Eu que agradeço você ter me procurado. Você é muito especial. Já te considero um líder nato. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, né? Como que foi a sua história? Quando começou a ter esse interesse pela política? Muito bem. Eu sempre tive esse espírito que você tem, de curiosidade, de querer saber das coisas, de aprender um pouco mais sobre tudo. Quando eu estava no ginásio, eu sempre era o representante da classe, eu sempre me destacava em algum tipo de liderança. No tiro de guerra, eu fui o presidente do Grêmio, lá dos atiradores. Na faculdade, eu fazia parte do diretório acadêmico. Eu sempre gostei de uma política que se faz todos os dias. E eu fui tocar minha vida, meu trabalho, e aí, aos 40 anos, eu achei que eu pudesse participar da vida política partidária, né? Como eu sou ambientalista, eu gosto muito de plantar árvores, essa coisa toda, eu escolhi um primeiro partido, que foi o Partido Verde, para atuar, né? Eu entendia que a gente podia mudar o país, não sei o quê. Havia, na época, uma ideia, hoje já comprovada errada, né, que estaria havendo um aquecimento global e que isso seria causado por motores a combustível, uma série de coisas. E como eu gostava de plantar árvores, eu falei, bom, eu vou me engajar nesse partido, porque esse partido deve ter as respostas que eu busco. Muito bem. Eu disputei uma eleição, perdi, disputei outra, perdi, disputei outra, perdi. E o partido, a gente percebia sempre que assim, ele tinha outros interesses que não aqueles do estatuto, né? As pessoas do partido. Eu mudei de partido, fui para um outro partido, fui para o Podemos e disputei mais uma eleição lá e também perdi. Aí eu decidi que eu ia sair da disputa. Eu falei, não vou mais participar, porque talvez isso não seja para mim. Aí estava em andamento o Partido Novo, estava começando o Partido Novo, e eu fui conhecer mais o que era, quais os propósitos e tudo mais. E me identifiquei com o partido. Me filiei, me coloquei à disposição do partido para disputar a eleição. Não sei se você sabe, no Partido Novo, para disputar a eleição ou para trabalhar com mandatário, é preciso passar por um processo seletivo. Então, precisa passar por uma prova, precisa mostrar os antecedentes, não pode ter condenação, tem que ser ficha limpa, uma série de coisas que eu entendia que eticamente era o caminho correto. E aí, me filiei, disputei e ganhei a primeira eleição. Consegui entregar as coisas que eu entendia que poderia ajudar bastante a cidade. Disputei mais uma eleição pelo Partido Novo, fui reeleito com bastante votos, muito mais votos que na primeira, mostrando que meu trabalho estava dando certo. E aqui estou, agora, eleito pela segunda vez, né, entregando as coisas que eu ainda tenho para entregar, estou muito satisfeito. Bom, vereador, quando você se elegeu, você já disse que procurava defender um pouco essa parte ambiental. Que projetos que você tem feito nessa área? Bom, todos os anos eu planto muitas árvores, né? Eu tenho um compromisso de plantar por entre 500 e 1.000 mudas de árvores todos os anos. Mas sou eu faço isso. Não é o partido ou o vereador quem faz, sou eu quem faço. Eu coloquei na gestão passada um projeto que é muito interessante, o prefeito não acatou, e coloquei para esse prefeito também, que até o momento nada. São as ecobarreiras. A ecobarreira, ela nada mais é do que uma corda com boias no riacho. E essa boia, ela segura todo o lixo que vem flutuando, isopor, plástico, papel, que vem e para aqui nessa ecobarreira, impedindo que esse material vá para o Rio Pardo, que vai para o Rio Grande, né? Então, e o objetivo disso é segurar o material sólido que desce rio abaixo e a gente retirar esse material e destinar ou para o aterro ou para reciclagem, conforme o produto que estiver ali. Mas o prefeito atual também ainda não deu bola para esse tipo de projeto. Esse é um dos projetos. Um projeto meu que deu certo foi a água de reuso.
A água de reuso é uma água utilizada após o tratamento dessa água na estação de esgoto. A gente tira a água do aquífero Guarani, usa a água, suja a água, manda para a estação de tratamento, ela limpa a água e joga no Rio Pardo. E eu entendia que essa água limpa, que está sendo jogada no Rio Pardo, o lugar dela seria de volta na terra, para ela infiltrar novamente para o aquífero Guarani, mantendo então o ciclo de abastecimento do aquífero. E eu coloquei esse projeto de água de reuso que serve para, utilizando essa água, você pode usar ela como matapó. Matapó é aquela água que você bate em estrada de terra para evitar que a poeira suba. E você pode irrigar praças, você pode lavar ruas com essa água, que é uma água, entre aspas, menos nobre, né? Ela não é uma água extraída virgem do aquífero, é uma água que já foi utilizada e você está dando o reuso para essa água. Mas o projeto está dando certo, tem 2 caminhões aqui em Ribeirão Preto trabalhando com essa água. Legal, vereador. É um projeto bem interessante mesmo. Eu queria saber qual que você acha que é o maior problema da cidade de Ribeirão Preto atualmente? Eu sou focado em terceira idade. Terceira idade são as pessoas com mais de 60 anos, né? Hoje, Ribeirão Preto tem 20 mil pessoas com mais de 60 anos em situação de vulnerabilidade social. Ou seja, são pessoas que ganham até um salário mínimo. Dessas, algumas estão em situação de altíssimo risco, né, que dependem de internação imediata em uma ILPI, Instituição de Longa Permanência de Idosos, o que antigamente a gente chamava de asilo. As ILPIs aqui em Ribeirão Preto, hoje, elas acomodam 200 pessoas. E a necessidade imediata é de mais de 500. Então, faltam leitos para acomodar essas pessoas. E o outro fato é que o recurso da assistência social, o dinheiro da assistência social, diminuiu do governo anterior para esse. Então, tem menos dinheiro e mais demanda. Então, eu acho que hoje tem 2 problemas muito fortes na cidade. A falta de leito para idosos e falta de leitos na saúde, que é uma outra dificuldade que tem em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem um gargalo na saúde muito forte, que é a entrada do paciente no SUS. O SUS, a entrada do paciente no SUS é pela UPA, Unidade de Pronto Atendimento, né? Ou a UBS, Unidade Básica de Saúde, que serve para vacinas e outras coisas. Nas UPAs, tem horários no dia e tem dias da semana que a lotação é muito grande. Quando tem uma virada de tempo, por exemplo, as pessoas têm problema de respiração e tudo mais, mas o que acontece? Existe falta de leito para internar. Então, a pessoa que já está na UPA não consegue, pela regulamentação, ir para Santa Casa, ou Beneficência, ou HC, fica numa maca na UPA esperando. E nós já tivemos casos de pessoas que morreram na UPA esperando internação. Então, falta de leitos para internação de pessoas de todas as idades e falta de leitos para ILPIs. Certo. E o senhor consegue pensar assim, em uma solução, curto prazo ou longo prazo, para esse problema? Sim. A curto prazo, contratar vagas particulares. Ao invés de o município criar leitos, contratar leitos na rede particular, né? Já existe. A mesma coisa é vaga em creche, né? Às vezes o município não tem a creche, mas ele pode pagar uma entidade particular que acolha essas crianças na creche. Então, as PPPs, que a gente fala que é parceria público-privada, servem para atender essas necessidades da cidade. Se você não tem o público, você contrata com dinheiro público a vaga particular. Legal, é uma boa solução. E eu queria saber, vereador, como que vai estar a cidade de Ribeirão, como que você espera que esteja a cidade de Ribeirão depois desse mandato aqui, né, de 2025? Bom, depois do ano de 25, porque o mandato vai até 28, né? Então, esse ano,
ele ainda vai ter muitas dificuldades, porque nós estamos trabalhando com um orçamento do governo anterior. Porque assim, toda vez que você faz um orçamento público, é para o ano seguinte. O que está acontecendo esse ano veio do ano anterior. Mas como que eu vejo? A prefeitura vai continuar, espero, quer dizer, entendo, não espero, eu espero que não, mas ela vai continuar sem dar o atendimento na área social, porque não existe o recurso. Então, a área social vai continuar com bastante dificuldade e a gente espera alterar o orçamento para o ano que vem, quando poderá ter mais recurso financeiro para essa área. Legal, vereador. Muito obrigado por ter aceitado essa entrevista. Uma entrevista mais curta, assim. Bastante projetos legais que o senhor mostrou. E também legal um pouco saber mais da sua história, o que você defende. Muito obrigada novamente por ter aceitado a entrevista. Eu que agradeço você ter vindo aqui, agradeço seu pai por estar te dando todo esse apoio. Muito importante essa relação familiar. Cuide sempre do seu pai, porque o seu pai é o cara que mais te ama nessa vida. Ninguém vai te amar mais do que o seu pai e cuidar mais de você do que o seu pai. Independentemente do que você venha fazer na sua vida, o seu pai é a pessoa que mais vai estar do seu lado o tempo todo. Então, parabéns ao pai, parabéns a você por ter essa relação de companheirismo dentro da própria família. Obrigado, pessoal de casa, por ter assistido. E é isso.